Olá para você que nos acompanha aqui pela Rádio da Defensoria, eu sou Rui Silva, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do programa Entrevistas DPE. E nesta edição vamos falar sobre mobilidade urbana sustentável em Boa Vista. Entenda a nova pesquisa e origem, também o destino. Para falar melhor com a gente sobre este assunto, Ricardo Freitas, que é membro do comitê, gestor, arquiteto e urbanista da nossa capital. Seja muito bem-vindo, Ricardo Freitas. Bom, muito obrigado pelo convite. Esse momento agora do nosso plano, ainda estamos numa fase de diagnóstico e estamos escutando a população para entender como que é o deslocamento das pessoas em nossa cidade. Qual a importância de desenvolver um plano de mobilidade urbana sustentável aqui para a nossa capital, Boa Vista? O plano de mobilidade, acima de 20 mil habitantes, possuam um plano de mobilidade. Ou seja, um plano que estruture quais são as diretrizes, quais são as políticas que o município e a cidade deverão adotar enquanto ao deslocamento de pessoas, veículos, cargas e a distribuição desses elementos dentro da cidade. Esse ano, a nossa capital ela iniciou os trabalhos fazendo as pesquisas. Tivemos, primeiramente, pesquisas com ciclistas, com o usuário do transporte, contagem desses passageiros, os que mais desciam e mais subiam também esses passageiros. E agora, já quase na fase final do diagnóstico, estamos pesquisando a origem e o destino dos moradores. Ou seja, aquela pesquisa de porta em porta para saber se as pessoas estão se deslocando apenas dentro do seu bairro, se ela se desloca a pé, se ela desloca a pé e com o transporte coletivo ou com o seu transporte próprio. Muito bem, Ricardo. E na questão dos desafios enfrentados na cidade mesmo, em relação a quem transita, em termos de mobilidade urbana, quais os desafios que são enfrentados? Eu sei que já tem uma pesquisa prévia, né, e continua desenvolvendo a cada dia, mas os principais desafios, quais são? Quais seriam? Bom, atualmente, a nossa capital ela deseja ser uma capital inteligente. Então, assim, estamos estudando para que o deslocamento das pessoas, sejam caminhando, seja com transporte próprio ou transporte coletivo, ocorra dentro de seus 15 minutos ou mais tardar um pouco mais. São medidas que melhoram a qualidade de vida, já que você tem um menor tempo de deslocamento, pode dedicar mais do seu tempo para práticas de lazer, atividades físicas ou outra que é de seu agrado. Então, assim, esse é o desafio que hoje encontramos e para a gente poder passar esse desafio, precisamos entender como funciona. Essa fase atual do diagnóstico do plano de mobilidade, ele está justamente para entender e, na próxima etapa, desenvolver as melhores propostas. Já que conhecemos nossos problemas, nossas dificuldades, saberemos melhor como resolvê-los. Muito bem. E agora, na prática, vamos falar a questão do seguinte. Dá um exemplo para a gente da mobilidade, né? Aí depois a gente fala como foi desenvolvido, como foi planejado, a questão da pesquisa origem e destino domiciliar. Mas dá um exemplo na prática. Pela manhã, o trabalhador acorda, vai se deslocar de uma ponta a outra. Dá um exemplo na prática, como poderia melhorar esse trajeto para quem nos acompanha está entendendo melhor essa questão. Um exemplo muito prático do nosso dia a dia, que grande parte da nossa população realiza, é o deslocamento para um supermercado ou quando tem um responsável que vai deixar sua criança na escola. Então, assim, quando você tem uma facilidade de se deslocar dentro do seu bairro, seja pelo supermercado, dentro do seu bairro, na vizinhança, se você tem condição de ir a pé, você economiza com combustível, tem a prática do caminhar, então você melhora a sua qualidade de vida, não está totalmente sedentário. Mas pensando em um distanciamento maior, eu faço uma compra maior, vou a um supermercado de grande porte, eu preciso me deslocar com outros meios de veículos. Então, eu vou identificar, eu estou saindo da minha casa, precisa estar determinado supermercado de grande porte e eu vou utilizar o transporte coletivo. Quanto tempo que eu demoro dentro dele? A parada de ônibus mais próxima está ou não confortável da minha casa? O que poderia ser sinalizado como melhoria? Uma calçada mais ampla, com os pavimentos corretos, ter a garantia do ir e vir. Não é apenas o deslocar, mas prever a garantia completa dos seus direitos. Perfeito.
E esse planejamento, essa pesquisa Origem e Destino, como ela foi desenvolvida? Como foi o pontapé inicial, Ricardo? Se puder falar para a gente de forma resumida também, fica à vontade. Por mais que já tenha sido respondido nas primeiras perguntas, mas de uma forma mais objetiva nesse caso, como que foi desenvolvido esse planejamento? Não, ótimo. É bom a gente deixar bem claro para a população que essa pesquisa de origem e destino ela é uma metodologia aplicada em diversos estudos, que é justamente identificar, a partir do seu domicílio, da sua casa, quais os tipos de deslocamento que você faz dentro da cidade. Se você anda somente no seu entorno, ali na sua vizinhança, ou se você se desloca em várias partes da cidade, e como você faz isso. Quer dizer, é uma pesquisa que ela individualiza cada pessoa e mostra o deslocamento dentro da própria cidade. Como é que as pessoas andam dentro da cidade? Caminhando ou usando um veículo automotor ou mesmo a bicicleta, que é a nossa tração humana. E, nesse caso, como os moradores podem identificar, né, os pesquisadores e garantir a segurança durante a entrevista, Ricardo? Ótima pergunta. Os nossos entrevistadores, os nossos pesquisadores, eles estarão devidamente uniformizados com o crachá. Vai estar escrito na camisa do que é a empresa contratada para a realização desse estudo. Então, assim, a pesquisa seguirá das 7 horas da manhã até 19 horas. São diversos bairros da cidade. Às vezes você vai ser selecionado, às vezes seu vizinho não, porque a gente quer uma amostra mais diversificada. Então, serão em diversos bairros da cidade e ela iniciou a partir de ontem e tende a ir até o final do mês de agosto. Muito bem. E também mais uma pergunta aqui que de forma mais focada é aquela: de que forma os dados eles coletados, né, serão utilizados no planejamento das políticas públicas? Obviamente, vai ser transmitido para poder entender melhor como funciona essa questão do ir e vir. Mas fala pra gente a questão dos dados coletados, né? Como eles vão ser utilizados, Ricardo? Os dados coletados ele tem uma diversidade de possibilidades de uso. Sim. Atualmente estamos focados no deslocamento das pessoas. Sim. Mas se por acaso identificarmos que em determinada região da cidade as pessoas têm um desejo de irem a uma UBS ou uma escola caminhando, vamos verificar a possibilidade de ter esse equipamento, seja pelo bairro ser um bairro novo ou mesmo pela carência desse equipamento. Então, assim, diretamente essa pesquisa vai contribuir para resolver alguns outros problemas e algumas outras demandas. Por exemplo, eu gostaria muito de ir à escola, à universidade, ao meu trabalho de ciclovia, mas no bairro eu não tenho, eu tenho que ir para outra parte da cidade. Então, isso já sinaliza dentro dessa pesquisa a necessidade daquele indivíduo em utilização da bicicleta e, posteriormente, usa a ciclovia, que é um local muito seguro para se transitar em nossa cidade. Ótimo. E há planos para integrar diferentes modos de transporte, como ônibus, táxi lotação. Temos bastante profissionais do volantes autônomos, que é no caso dos aplicativos, né? E há plano de integrar esses diferentes modos de transporte, fora a questão da bicicleta, ou até mesmo uma caminhada, que, como foi citado anteriormente, faz até bem, né? Muitas vezes a gente não se dá conta, Ricardo, e para ir aqui na esquina a gente vai de carro. Eu passo por isso quase que diariamente. Sim, essa é uma questão rotineira na nossa cidade, às vezes até algo cultural que precisamos mudar um pouco. Sabemos que a questão do sol em nossa cidade, ela castiga um pouco, mas já estamos observando isso e que uma solução muito simples e prática que precisa da colaboração de todos que vivem na cidade é o plantio de mais árvores em nossas ruas. Assim a gente vai depender menos do veículo e poder fazer essa caminhada curta, rápida, dentro de casa, em volta de casa, dentro do próprio bairro. Mas falando da integração entre os meios de transporte, esse sim é um grande desafio. Hoje, as políticas de desenvolvimento urbano sustentável, ele potencializa o uso do transporte coletivo, do transporte em massa. Então, assim, a priorização seria para esse tipo de transporte. Mas, como bem sabemos, nossa capital tem um ritmo diferenciado. E não podemos desconsiderar o profissional autônomo que está ali no volante no dia a dia, seja com um carro ou seja com uma moto. Então, assim, há possibilidade, sim, de integrar esses colaboradores do
do sistema de transporte, ao transporte coletivo e até mesmo ao microdeslocamento. Ou seja, eu tenho um pouco, pego um veículo de aplicativo ou uma moto e complemento o meu trajeto. Ou faço isso com o ônibus e uma bicicleta compartilhada, que é um dos desejos futuros da nossa capital, ter esse tipo de serviço disponível para a população. E a gente consegue ver que em outras capitais já existe essa questão das bicicletas compartilhadas, uma espécie de aluguel. Eu não entendo muito, mas eu vejo muito nas reportagens e nas matérias que a gente acompanha pela internet, né, as redes sociais e pelos próprios jornais. Isso seria interessantíssimo para cá. Só que assim, já dando a minha opinião, precisa da colaboração de todos. É o caso, por exemplo, eu me desloco de casa para o trabalho. Se eu pudesse ir de bicicleta, mas não encontrasse aquele trânsito, eu não sei se eu posso chamar caótico, né, mas aquele trânsito bem lotado que acaba atrapalhando o meu deslocamento de bicicleta, então eu não vou querer ir de bicicleta para poder passar esse estresse no trânsito, eu prefiro ir no meu automóvel. Então, é preciso que toda a sociedade colabore, e acredito que essa seja a intenção. E você pode acrescentar mais alguma coisa? Sim, perfeito. É uma colocação muito pertinente. Todos têm que contribuir. Aquele trabalho realmente de formiguinha, um colaborando com o outro para a gente poder ter mudanças. Não adianta eu obrigar a população ou indicar a população que mude o transporte, o meio de transporte, se não há condição própria para isso. E ainda mais a própria colaboração dos outros que estão envolvidos ali. O motorista dentro do seu carro tem que ter maior atenção e maior respeito ao ciclista, ao pedestre e até mesmo a pessoa com uma deficiência, o cadeirante, a criança que está deslocando dentro do seu bairro. Assim, é uma rede colaborativa em que todos são responsáveis pelas suas ações e que assim a gente consegue ter um trânsito melhor. Falando dessa questão do trânsito caótico, às vezes é uma falta de atenção na correria do dia a dia, de fechar um cruzamento, não ter um pouquinho de paciência ou organizar melhor o seu próprio tempo para sair de casa. E tudo isso está sendo estudado para entregar um trânsito mais saudável para a nossa cidade. Perfeita colocação. E a questão de sair apressado de casa, sair em cima da hora, se programar para sair um pouquinho mais cedo, para não precisar tanta pressa e assim, consequentemente, a falta de atenção, aí aliado àquela correria e tendo que justificar no trabalho, acaba usando o celular no momento que não deve, isso já é até caso de infração. Então, uma coisa vai puxando a outra. E se a população se organizar, acredito que com certeza vai ser uma capital modelo no que diz respeito à questão da mobilidade urbana. E, Ricardo, quais serão os próximos passos após a conclusão da pesquisa? Fica à vontade. Então, os próximos passos será o tratamento desses dados. Já estamos tendo alguns resultados que em breve serão publicados, mas a própria fase seguinte ao diagnóstico serão as de propostas. E a população será ouvida por meio de consultas públicas, a prefeitura estará contando a população para participar desse momento. Se você não teve a oportunidade de colaborar em nenhuma pesquisa, mas quer naquele momento contribuir, será o momento oportuno e justamente para validar, para entender se todos aqueles desafios que foram apontados, aquelas qualidades, realmente contemplam o dia a dia de cada um. E, na proposta, serão o desejo dos sonhos, ou seja, a população poderá falar assim, eu quero uma ciclovia, eu quero mais abrigos climatizados, que os ônibus sejam mais rápidos, linhas expressas, os transportes por aplicativo tenham uma identificação, seja mais barato, tenham incentivos. Então, será o momento da população mostrar os seus desejos e, principalmente, os desafios para a capital. Ou seja, a própria população vai sugerir o benefício para ela e em conjunto, né? Porque todos vão participar, né? Quem puder participar, que faça uso dessa pesquisa da melhor forma possível, pensando tanto na questão de si próprio quanto aos demais no que diz respeito à mobilidade urbana. Ricardo, se tiver mais alguma coisa que queira acrescentar no nosso bate-papo, fica à vontade. Só assim, para a gente finalizar, o viver em cidade é justamente isso. É eu contribuir pensando no benefício, isso é natural, mas eu também tenho que pensar no benefício do coletivo. Isso é viver em cidade. Então, quando os planos que recentemente finalizamos
plano diretor, que vem com diretrizes mais amplas da cidade, como ordenar, para onde descer, como ocupar, agora está no plano de mobilidade. Então, como se deslocar, como transitar, onde transitar, o que é permitido, o que não é permitido dentro das ruas, das calçadas, essa integração com o meio privado, com o meio público. Então, essa construção no coletivo vai garantir que a nossa cidade seja sustentável, seja inteligente e boa para todos. Muito bem. Ricardo Freitas, membro do Comitê Gestor, arquiteto e urbanista da nossa capital, quero aqui te agradecer pela participação no nosso programa Entrevistas DPE e dizer que as portas da Rádio da Defensoria estão abertas. Sempre que tiver alguma pauta de interesse público, conta com a gente. Muito obrigado e espero contribuir logo em breve, trazendo os nossos novos resultados. Perfeito. E para saber mais sobre seus direitos, justiça e cidadania, acesse os canais de comunicação da Defensoria Pública Roraima. Eu sou Rui Silva e até a nossa próxima edição do programa Entrevistas DPE.